Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a essa aula muito especial em que eu e meu grande amigo Eduardo Sabag iremos falar para vocês os 10 temas mais cobrados no nosso exame de ordem na primeira fase. E eu quero saber de vocês se vocês estão animados aí para verificar conosco esses temas tão especiais que escolhemos a dedo porque você é especial. Não é mesmo, Sabag? Olá, Josi. Olá, amigos de todo o Brasil. Que bom estar com vocês nessa aula ao vivo e, mais do que isso, né, Josi, decisiva, porque hoje os nossos queridos alunos vão receber as melhores dicas, aquelas que farão a diferença no dia da prova. E a prova está aí. Por isso que vamos aproveitar essa noite e faremos assim, né, Josi? O bate-bola. Eu estou em São Paulo, Josi em Curitiba e o Brasil aí curtindo essa tecnologia. A Josi dá a dica lá, eu dou a dica aqui, você anota aí, porque tudo vai ser valiosíssimo hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Josi. Um beijão aqui de São Paulo. Beijo grande para você, meu amigo. Então, como o Eduardo é muito gentil, eu vou começar, porque ele diz as damas primeiro. Então, vamos lá. A nossa primeira dica é quanto aos princípios. Sempre aparece em primeira fase. Mas veja, para falarmos sobre os princípios, eu vou dizer aqui os artigos que você deve passar os olhos, se houver tempo até o dia da prova. Se você for hoje dormir e estiver pensando, puxa, o que eu faço? Não estou conseguindo dormir, ao invés de contar carneirinho, lê os artigos sobre os princípios. São eles, artigo 145, parágrafo 1º, da Constituição Federal e artigos 150 a 152, também da nossa Constituição Federal. Lá, vocês irão encontrar sobre os princípios. Eu vou falar aqui sobre o princípio da anterioridade, porque algo me diz que será ele que estará domingo em nossa prova. Quanto ao princípio da anterioridade, artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. De acordo com esse dispositivo, nós temos que toda vez que for instituído ou majorado um tributo, esse tributo só poderá ser exigido no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que houver instituído ou majorado o tributo. O primeiro cuidado que eu preciso que você tenha para não cair em nenhuma pegadinha na hora da prova é que esses princípios da anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal só serão aplicados quando o tributo for instituído ou majorado. E quando falamos que o tributo foi instituído ou majorado, e ele só pode ser cobrado no próximo exercício, você já sabe, o exercício financeiro coincide com o ano civil. Começa no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro. Logo, se hoje estamos em dezembro, estamos em 2016, já querendo que chegue logo o final do ano, né? Estamos aqui em 2016. Se for criado hoje um tributo, esse tributo só poderá ser exigido quando? Em 2017. Próximo exercício financeiro. Só que vem cá, além de respeitar o próximo exercício financeiro, devemos observar se já se passaram mais de 90 dias da data da publicação da lei que instituir ou majorar o tributo. Isso tudo para evitar a surpresa ao contribuinte, que não estava acostumado a ter que pagar aquele tributo que agora foi instituído, ou ainda que estava acostumado a pagar um valor e agora o tributo foi majorado. Então, o contribuinte tem que ganhar um tempo para se acostumar com esse novo tributo. E esse tempo é o quê? É o próximo exercício financeiro. E quando chega o próximo exercício, você olha para trás e veja se já se passaram mais de 90 dias, certo? Essa é a regra. Mas no direito tributário, como você já está acostumado, nós sempre temos uma exceção ou outra, e aqui não seria diferente. Veja, há tributos que não precisam respeitar a anterioridade do exercício e nem mesmo a anterioridade nonagesimal.
Isso significa dizer o quê? Significa dizer que o tributo poderá ser cobrado imediatamente. Logo que ele for instituído, majorado, ele pode ser cobrado imediatamente. Ele não tem que esperar o próximo exercício, ele não tem que esperar 90 dias. Quais são esses tributos que poderão ser, então, cobrados imediatamente? Diga aí comigo se você já sabe a resposta. Tudo que for guerra, deverá ser cobrado imediatamente. Vem cá, por quê? Porque se eu estou no meio de uma guerra ou na iminência de uma guerra, já pensou ser criado um tributo para esse tributo ser cobrado só lá no próximo exercício financeiro? É perigoso acabar a guerra, morrer todo mundo e ainda não ter sido cobrado esse tributo. Por essa razão, tudo que for guerra será cobrado imediatamente. Hoje, existem 2 tributos que podem ser criados em razão de guerra. Quais são eles? O empréstimo compulsório guerra e o imposto extraordinário guerra. Então, veja, toda vez que for criado o empréstimo compulsório guerra ou o imposto extraordinário guerra, ele será cobrado imediatamente. Só uma observação. Quando falamos do empréstimo compulsório, pense apenas o empréstimo compulsório guerra ou calamidade pública é que poderá ser cobrado imediatamente. Combinado? O empréstimo compulsório calamidade pública também, né? Pelo mesmo motivo. Se é criado o empréstimo compulsório calamidade pública, é porque tem que ser cobrado imediatamente, senão é perigoso morrer todo mundo. Então, esses serão cobrados imediatamente. No mesmo sentido, nós temos ainda eles, os regulatórios de mercado, que são II, IE e IOF. Então, quando for majorado o II, IE e o IOF, eles serão cobrados imediatamente. Josi, você falou que os regulatórios de mercado serão cobrados imediatamente? Esses daqui, sim. É porque, e o IPI? O que você me diria sobre o IPI, Josi? O IPI, ele cai na segunda exceção, em que não precisará respeitar o próximo exercício financeiro, porém deverá respeitar 90 dias. Como assim, Josi? Eu não precisarei aguardar o próximo ano para cobrar o IPI. Mas, diferentemente da primeira situação, em que podem os tributos ser cobrados imediatamente, no caso do IPI, eu terei que esperar 90 dias. Então, o IPI, ele só respeita a anterioridade nonagesimal. Igual ao IPI, nós temos ainda os casos em que houver redução e restabelecimento da CID combustível e ICMS combustível. Então, veja só, combustível. Toda vez que ocorrer a redução e o restabelecimento da CID combustível e do ICMS combustível, só precisará respeitar 90 dias. E assim como o IPI, redução e restabelecimento da CID combustível e ICMS combustível, nós temos lá a contribuição social, ok? E para finalizarmos esses casos de exceção, nós temos ainda tributos que deverão, sim, respeitar o próximo exercício financeiro, mas não precisarão respeitar 90 dias. Como assim, Josi? Respeita o próximo exercício, mas não respeita 90 dias? Mais ou menos o tributo foi criado ou majorado no dia 20 de dezembro de 2016. Eu posso já cobrar nessa situação aqui no dia 21 de dezembro? Não, porque ele respeita o próximo exercício. Mas eu poderei então cobrá-lo no dia 1º de janeiro de 2017? Sim. Sim, por quê? Porque ele respeitou o próximo exercício e ele não precisa respeitar 90 dias. Então, diga para mim, quem são esses tributos? Quais são esses tributos que não precisam respeitar 90 dias? São eles: o imposto de renda e quando houver modificação na base de cálculo do IPTU e do IPVA. Então, cuidado, o cuidado e a pegadinha, posso até enxergar lá na nossa prova, é que quando o assunto for referente ao IPTU e ao IPVA, que não respeita 90 dias, é quando a modificação for na base de cálculo. Hoje,
A base de cálculo do IPTU é o valor do imóvel. A base de cálculo do IPVA é o valor do automóvel. Se mudar essa base de cálculo, não precisarei respeitar 90 dias. Mas, se mudar a alíquota, sabe a alíquota? Que geralmente vem representada em percentagem. Digamos que a alíquota passe de 2 para 4. Se mudar a alíquota, tanto do IPTU quanto do IPVA, aí cai na regra geral, qual seja, deverá respeitar tanto o próximo exercício como também 90 dias, certo? E agora, quanto ao imposto de renda, observe, o imposto de renda pode mudar qualquer coisa. Pode mudar a base de cálculo, pode mudar a alíquota, pode mudar qualquer coisa que nunca vai respeitar 90 dias, certo? Agora vem comigo. Prova tá chegando, isso aqui, ó, tem que estar na mente. Vamos lá, você vai verificar. A regra é qual? Toda vez que for instituído ou majorado um tributo, esse tributo só pode ser cobrado quando? Diga lá comigo. No próximo exercício financeiro. E desde que tenham passados mais de 90 dias, da data da publicação da lei que instituíram majorar o tributo. Ok, mas existem exceções. Como é que eu vou fixar essas exceções, Josi? Pense assim, ó. São 3 situações. Para cada situação, 4 exceções. Então, diga, a primeira situação. O tributo não precisa respeitar nem o próximo exercício, nem 90 dias. O tributo poderá ser cobrado imediatamente. Quais são eles? São 4. Tudo que for guerra, II, IE e IOF. Vai comigo? Então vai lá. Que não precisa respeitar o próximo exercício, nem 90 dias. Eu juro que é a última vez. Tudo que for guerra, II, IE e IOF. E agora a segunda situação. A segunda situação é que não precisa respeitar o próximo exercício, mas tem que respeitar 90 dias. Diga lá. Só 90 dias. Só 90 dias. Quem? IPI, CID combustível, ICMS combustível e contribuição social. Fechou 4. Que só precisa respeitar 90 dias. Juro que é a última vez. Só 90 dias. IPI, CID combustível, ICMS combustível e contribuição social. Só 90 dias. Só 90 dias. E a terceira situação, que precisa respeitar o próximo exercício, mas não respeita 90 dias. Tem que fechar 4, então vem cá comigo. IR, e agora conta a base de cálculo para fechar 4 de IPTU e IPVA. Ok? Tranquilo aqui? Então vai contigo, Savag! Tá sem áudio. Vamos lá, gente. Sabag, eu acho que está ali com um probleminha no microfone. Enquanto isso, vamos tocar aqui. Vamos para mais uma dica. O que cai também? Vamos lá. Imunidade. Imunidade tributária. Vixe, como cai. A OAB não se cansa. E a gente também não se cansa de falar sobre imunidade. Imunidade, vou ser bem sincera, a que mais aparece em nossa prova é a imunidade genérica. Bom, Josi, o que é imunidade genérica? Bom, primeiro, o que é imunidade? Imunidade, podemos dizer aqui, que é a dispensa constitucional do dever de pagar o tributo. É quando a Constituição diz que não preciso pagar o tributo. Então, toda vez que você olhar para a Constituição e lá estiver escrito não precisa pagar o tributo, eu sei que eu estou frente à imunidade tributária, certo? E essa imunidade genérica, ela que mais aparece em nossa prova, ela tem previsão no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. E ela, você tem que tomar todo um cuidado, porque todo mundo, mas todo mundo que estiver aqui no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, é porque não vai pagar uma única coisa. O quê? Só não vai pagar impostos. Então, vem cá. Todo mundo que estiver no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, não vai pagar imposto, mas deverão pagar todas as outras espécies tributárias existentes em nosso ordenamento jurídico. Josi, quais são mesmo as espécies tributárias existentes em nosso ordenamento jurídico?
São 5. Toda vez que você olha para a palavra tributo, você pensa, o que é tributo? E você mesmo já responde, imposto é tributo, taxa é tributo, contribuição de melhoria é tributo, contribuição é tributo e empréstimo compulsório é tributo. Então vem cá, pergunto para você, tributo é só imposto? Não. Toda vez que eu olhar para a palavra tributo, juro que é a última vez, eu vou dizer que o que é tributo? Imposto é tributo, taxa é tributo, contribuição de melhoria é tributo, contribuição é tributo e empréstimo compulsório é tributo. Agora vem cá. Quando eu falo de imunidade genérica, essa que está no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, eu tenho que quem está ali só não vai pagar imposto, mas terão que pagar taxas, contribuições de melhoria, contribuições e empréstimo compulsório. Certo? Por isso eu até digo sempre, quem está no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, tem, na verdade, sorte na vida. Sorte por quê, Josi? Sorte de não pagar imposto? Não é verdade? Quem não tem que pagar imposto não tem sorte na vida? E cada vez que você escreve sorte na sua prova, já vem em mente as 4 dentre as 5 imunidades genéricas existentes, lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. A 5ª, que não está na nossa sorte, está na linha E, que diz que os CDs e DVDs nacionais estão imunes aos impostos. Isso tudo para evitar a pirataria. Tá, mas o que eu encontro na sorte? A primeira imunidade, que é a imunidade recíproca. A imunidade recíproca do artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição. A segunda é a imunidade dos templos de qualquer culto, que está na linha B. A terceira é a imunidade subjetiva, que está na linha C. E a 4ª é a imunidade objetiva, que está na linha D. Quanto à primeira imunidade, a imunidade recíproca, vamos lembrar, ela tem caído muito sim na nossa prova e já está na hora de cair de novo. Olha só, sobre a imunidade recíproca, nós temos que é vedado aos entes federativos cobrarem impostos um dos outros com relação à renda, patrimônio e serviços. Então, pela imunidade recíproca, não pode os estados, Distrito Federal, municípios e União cobrarem impostos um dos outros. É por isso que a União não poderá cobrar imposto de renda sobre a renda auferida pelos municípios. Da mesma forma que os municípios não poderão cobrar o IPTU da União, dos estados e Distrito Federal, dos imóveis que estejam em nome deles. E é claro que os estados também, assim como o Distrito Federal, não poderão cobrar o IPVA dos carros que estejam em nome da União e dos municípios, em razão da imunidade recíproca. Essa imunidade recíproca, ela é extensiva a mais 2 pessoas, de acordo com o artigo 150, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. Quais são essas 2 pessoas que também podem ter imunidade recíproca? E isso significa dizer que não precisarão pagar impostos. São elas as autarquias e fundações públicas. Essas autarquias e fundações públicas, para gozarem da imunidade, não adianta ser uma autarquia, uma fundação pública. Não bastam ser elas por elas mesmas. Na verdade, para elas terem a imunidade, elas deverão cumprir 4 requisitos que estão no artigo 150, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. Quais são esses requisitos? São eles: devem cumprir as suas finalidades essenciais. Segundo requisito, devem ser instituídas e mantidas pelo poder público. Terceiro, não podem cobrar preço nem tarifa. Quarto requisito, não podem entrar na concorrência privada. Então veja, a imunidade recíproca veda aos entes federativos cobrarem impostos um dos outros. Essa imunidade é extensiva para mais 2 pessoas. Quem? Para as autarquias e fundações públicas. Mas não basta ser uma autarquia ou fundação pública para ter imunidade. Terão que cumprir 4 requisitos. Quais são esses requisitos?
devem cumprir suas finalidades essenciais ou qualquer uma delas decorrentes, devem ser instituídas e mantidas pelo poder público, não podem cobrar preço nem tarifa e não podem entrar na concorrência privada. Ok? Agora, Josi, vem cá. Eu estou recebendo um sinal, não sei se é para eu já passar a palavra para o meu amigo Sabag. Posso continuar mais um pouquinho aqui, amigo? Ou já está ansioso aí para falar? Eu prometo. Está me ouvindo bem? Agora tô. Agora Legal, eu tô. Não, pode continuar na linha B, aí as imunidades são importantíssimas. Vou falar só mais um pouquinho, amigo, e já passo a palavra para você, tá bom? Legal, então, vamos lá. A pergunta, na verdade, é uma pergunta. As empresas públicas e sociedades de economia mista gozam de imunidade tributária, Josi? Olha, de acordo com a Constituição Federal, não. De acordo com a Constituição, são as autarquias e fundações públicas. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a imunidade para algumas empresas públicas e algumas sociedades de economia mista. Quando? Quando elas prestam serviço público de caráter obrigatório e em forma de monopólio. A exemplo da ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. É uma empresa pública. Correios, pessoal, tem imunidade. E é isso aí que eu acho que vai cair na nossa prova. Quase certeza absoluta. Ok? Agora, rapidinho, passando aqui. E sobre a imunidade dos templos de qualquer culto? Você vai pensar da seguinte forma. Imunidade dos templos de qualquer culto. Essa imunidade, ela visa tutelar a liberdade religiosa. De modo que tudo, mas exatamente tudo que estiver em nome das instituições religiosas e que cumpra a sua finalidade, estarão imunes aos impostos. Assim, o carro do padre em nome da instituição religiosa não vai ter que pagar IPVA. Por quê, Josi? Porque está em nome da instituição religiosa e cumpre a sua finalidade. Leva a palavra de Deus aos seus fiéis. Então, tudo que estiver em nome da instituição religiosa e cumprir a sua finalidade, você vai dizer o quê? Que tem imunidade, que não vai precisar pagar imposto, certo? Agora, cuidado. Cuidado, maçonaria. Maçonaria tem imunidade? Supremo Tribunal Federal concluiu que maçonaria não é religião e por isso não tem imunidade, certo? Gabaritar essa questão na nossa prova. Quanto à imunidade subjetiva, o que nós temos? Imunidade para 4 pessoas. Subjetiva é de pessoa. 4 pessoas têm sorte na vida de não pagar impostos. Quem são essas pessoas? Estão lá na linha C do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. São elas as entidades de assistência social sem fins lucrativos, as entidades de educação sem fins lucrativos, partidos políticos e suas fundações e sindicato. Sindicato dos Trabalhadores. Cuidado! Quem não vai pagar imposto é o Sindicato dos Trabalhadores. O Sindicato dos Empregadores, eles pagam imposto. O Sindicato dos Empregadores não tem imunidade. Só pensar, empregador é rico? Deixa que ele pague imposto. Quem tem imunidade é o Sindicato dos Trabalhadores. Mas aqui também, meus queridos, não bastam ser essas pessoas por elas mesmas. Para que elas gozem dessa imunidade, elas deverão cumprir 3 requisitos que estão lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Quais são esses requisitos? Vem comigo. Elas não podem distribuir lucros, não podem remeter valores ao exterior e devem manter os seus livros contábeis em dia. Então, para elas terem imunidade, não podem distribuir lucros, não podem remeter valores ao exterior e devem manter os livros contábeis em dia. E agora, a última imunidade ali da nossa sorte, a imunidade objetiva, prevista na linha D. Objetiva é objeto. Há 4 objetos que terão imunidade, que não precisarão pagar impostos. Quais são esses objetos? São eles: livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, o livro tem imunidade, o periódico, o jornal e o papel destinado à sua impressão. Quanto ao livro,
tem que ser aquele livro que tem a transmissão de pensamentos, ideias ali formuladas. É por essa razão que já caiu, inclusive em primeira fase, que o álbum de figurinha tem imunidade. Ele se encaixa aqui num livro pedagógico feito para as crianças. É o primeiro contato da criança com a cultura, a informação, e por isso tem imunidade. A apostila também tem imunidade, porque na verdade é um livro de folhas soltas, digamos assim. Josi, livro pornográfico tem imunidade? Bom, eu disse a vocês que livro é aquele que tem a transmissão de pensamentos. Então eu pergunto para você, tem transmissão de pensamento? Tem alguma coisa escrita ali? Então você já respondeu. Também tem imunidade. O Supremo disse que independentemente do conteúdo, o livro gozará de imunidade tributária, logo não pagará impostos. Certo? Agora sim, diga para nós, Savag, o que você acha aí que vai aparecer na nossa prova de domingo? Oi, Josi. Excelente. Está me ouvindo bem, Josi? Perfeito. Legal, muito bom. Olha, você tratou do princípio da anterioridade e das imunidades, né? E como sabemos, esses dois temas, eles assim têm uma grande propensão para a primeira fase da OAB. Então, excelente, vamos torcer, pensamento positivo e só dicas excelentes. Eu vou, Josi, agora lá para o CTN. Assim a gente amplifica essa possibilidade de acerto na prova, não é? Então, eu vou tratar ali do capítulo da obrigação tributária e vou selecionar algumas dicas especiais para os nossos queridos alunos, para você que está aí assistindo a gente ao vivo em todo o Brasil. Então, vamos lá. Primeira coisa que você deve saber é que a obrigação tributária, ela é constituída pelo fato gerador. Essa já é uma frase importante para a prova. Portanto, obrigação tributária nasce com o fato gerador. Como que nós podemos traduzir isso? Imagine que o direito tributário, no seu aspecto de cobrança do tributo, ele vai nascer sempre com uma hipótese de incidência. E um dia essa hipótese vai se concretizar. A essa concretização da hipótese de incidência, nós damos o nome de fato gerador. Quer ver um exemplo? Pense no auferir renda. Auferir, hipótese de incidência. Aí, um dia, a Maria aufere renda. Nesse momento, o que era a hipótese de incidência passa a ser fato gerador. Combinado? Só que quando a Maria auferiu renda, com o fato gerador, portanto, nasceu o quê? A obrigação tributária. Por isso que eu falei há pouco. Quando que nasce a obrigação tributária? Nasce com o fato gerador. No dia em que a Maria aufere renda, a Maria passa a ter o dever de pagar o imposto de renda. Por isso que nasce a obrigação tributária quanto ao imposto de renda. Então agora vamos nos concentrar nesse cenário da obrigação tributária. Com todo o rigor, a obrigação tributária possui 4 elementos. Então, marque aí. Obrigação tributária, 4 elementos. Quais são esses elementos? Número 1, sujeito ativo. Número 2, sujeito passivo. Número 3, objeto. E número 4, causa. De novo, sujeito ativo, sujeito passivo, objeto e causa. Parece difícil, mas não é. São 4 elementos muito simples de serem identificados. Quer ver? Vamos lá. Quem é o sujeito ativo da obrigação tributária? Fácil. É o credor. É o credor. Tudo bem? Agora, credor do que na nossa matéria? Credor do tributo. E pode também vir a ser credor de uma multa. Tá bem? Embora saibamos que tributo não se confunda com multa. Então, fácil. Agora, você conseguiria me dizer aí quem são os entes credores? Pense um pouquinho. Geralmente, Josi, o nosso aluno tão dedicado, né, ele fala com acerto. Ele fala, professor Savag, são credores. União, estados, municípios e Distrito Federal. Tá certinho. Beleza. Só que você está na metade da matéria. Então, vou ajudá-lo. E ajudá-la.
União, Estados, Municípios e Distrito Federal são chamados sujeitos ativos diretos, tá bem? Porque eles instituem o tributo. Mas nós temos os sujeitos ativos indiretos, que não instituem o tributo, mas arrecadam e fiscalizam o tributo, que são os entes parafiscais. Eu disse parafiscais. Então você já guardou a pegadinha. Sujeito ativo, de um lado, União, Estados, Municípios e DF. Do outro, os entes parafiscais. Mas, professor Sabaio, quem são esses entes parafiscais? Olha, um bom exemplo são as entidades autárquicas que fiscalizam e arrecadam aquelas anuidades, que são tributos federais, como contribuições profissionais. Eu me refiro, portanto, ao CREA, CRC, CRM, CRO. Então, são bons exemplos de entes parafiscais. Então, só para a gente fechar aqui esse ponto, ó. Sujeito ativo, União, Estado, Município e DF de um lado, entes parafiscais de outro. Tudo bem? Só que União, Estados, Municípios e DF, guarde aí, detém o quê? Competência tributária, que é o nome que se dá para o poder de criar o tributo. E esses entes parafiscais, eles detêm capacidade tributária ativa. Você vai prometer algo para mim e para a Josi, você não vai trocar no dia, isso cai demais da conta. Então vamos lá? O que é competência tributária? É o poder de criar o tributo. Quem que tem competência tributária? União, Estados, Municípios e DF. O que é capacidade tributária ativa? É o poder de arrecadar e fiscalizar o tributo. Quem que tem? São os entes parafiscais. Veja que tudo isso está ligado ao âmbito da sujeição ativa. Última dica aqui, preciosa. Mais de 500 mil vezes isso em prova da UAB. Competência tributária é indelegável. Capacidade tributária ativa é delegável. Vamos de novo. Competência tributária é indelegável. Capacidade tributária ativa é delegável. Beleza? Número 2, o segundo tipo de elemento da obrigação tributária é o sujeito passivo. Sabe quem é o sujeito passivo? É o devedor. Mas devedor do quê? Devedor do tributo barra multa. A FGV já andou tentando pegar a gente, colocando só que era devedor do tributo. Cuidado, tributo barra multa. Beleza? Quais são as duas criaturas que se colocam como devedores? Contribuinte e responsável. Contribuinte e responsável. Tá? Então, são os dois tipos passivo obrigação tributária. Contribuinte e responsável. Tá legal? Diferença básica entre contribuinte e responsável. Contribuinte realiza o fato gerador e tem com ele uma relação íntima, pessoal e direta. Tá? Então, relação íntima, pessoal e direta com o fato gerador, quem é? Contribuinte. Agora, o responsável é uma terceira pessoa, escolhida por lei para pagar sem ter realizado o fato gerador. Tudo bem? Aqui, durante a aula, eu deverei voltar à matéria responsabilidade, ou eu e a Josi, aqui a Josi pode também me ajudar nesse ponto, né, para a gente bater essa bola, porque é um tema também ótimo para a sua prova, responsabilidade. Mas, por enquanto, estou em obrigação tributária, vamos só fechar aqui, ó, sujeito passivo, contribuinte, responsável. Agora, terceiro elemento da obrigação tributária, isso aqui é importante, objeto. O objeto é a prestação. Então, quando nós temos o fato gerador, você se lembra da Maria? Ela não auferiu renda? Ela passou a ter o dever do quê? Olhando para mim, ó, de pagar o imposto de renda. Sabe como se chama isso? Pagar o tributo? Obrigação principal. Principal. E o que a Maria vai ter que fazer como pessoa física no mês de abril? Aliás, amanhã já entraremos em abril, né, Josi? Hoje é dia 31, não é? Estamos ao vivo, ó, que legal. Amanhã já abril no Brasil, né? Então, o que acontece? Já o mês de abril, além do Brasil, né? Então, o que acontece? Mês de abril é importante porque a Maria vai ter que entregar a declaração de imposto de renda. Como se chama isso? Obrigação acessória. Então, guarde. Quais são as duas obrigações no direito tributário? Obrigação principal, obrigação acessória. De novo, obrigação principal, obrigação acessória.
A obrigação principal é o ato de pagar. Pagar o quê? Tributo barra multa. A obrigação acessória são todos os deveres instrumentais diversos do pagamento. Exemplo, emitir uma nota, entregar declaração, escriturar livros fiscais. Um detalhe importante. Quando se descumpre uma obrigação acessória, nasce um dever de pagar com relação à multa. Então, se a Maria não entregar a declaração de imposto de renda em abril e for entregar essa declaração extemporaneamente, o que a Receita Federal do Brasil vai falar para a Maria? Ô Maria, cadê a multa? Porque o descumprimento da obrigação acessória faz nascer uma obrigação principal com relação à multa. Legal. E por fim, nós temos a causa da obrigação. A causa da obrigação, ela está em 2 artigos. Eu evitei falar os artigos aqui para não os cansar, né? Então vamos suavizar a matéria. Hoje é um dia de suavidade, né, Josi? Para eles pegarem as dicas e tal. Então, veja, a causa, se você quiser, 2 artigos, 114, 115 do CTN. Mas vamos suavizar, ó. Causa da obrigação tributária principal, que é o ato de pagar, só pode ser a lei tributária. Agora, a causa da obrigação tributária acessória pode ser a legislação tributária. Aqui entendida como atos, digamos, infralegais. Portaria, circular, instrução normativa. Traduzindo isso, o ato de pagar só pode estar respaldado em lei. Agora, as obrigações acessórias não estão adstritas à estrita legalidade. Em outras palavras, pode ter uma instrução normativa tratando de uma obrigação acessória, mas não pode ter uma instrução normativa tratando de uma obrigação principal. Beleza? Então, é o seguinte, vencemos o capítulo da obrigação tributária. Josi, já vencemos imunidade, já vencemos princípio da anterioridade. Puxa vida, assim os nossos alunos vão acertar as 4 questões, não é mesmo? Com certeza, meu amigo, com certeza. Agora que você já falou sobre obrigação tributária, que é um tema extremamente forte, sim, para a nossa prova, vamos lá falar um pouquinho sobre as espécies tributárias. Vamos falar sobre algumas características de algumas espécies tributárias. Vou falar aqui sobre a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, ela está prevista lá no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal e artigos 81 a 82 do CTN. Na verdade, né? Artigos 81 e 82 do CTN. Sobre a contribuição de melhoria, na verdade, há 3 informações importantes que você tem que saber. A primeira, quem tem o poder, digamos assim, de criar uma contribuição de melhoria? A resposta é todo mundo. Todo mundo quem, Josi? Todo mundo, a União, os estados, Distrito Federal e municípios. A segunda informação, a contribuição de melhoria será criada por meio de lei ordinária ou por meio de lei complementar? Na verdade, você tem que ter em mente que, via de regra, os tributos serão criados por meio de lei ordinária. Mas existem 4 tributos que só podem ser criados e majorados por meio de lei complementar. E toda vez que alguém te perguntar quais são os 4 tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar, você vai dizer o quê? Diga aí comigo. CGI. Na hora da sua prova, você escreve CGI e você tem lá os 4 tributos que só podem ser criados e majorados por lei complementar. Lembram-se quais são eles? Também são eles: a contribuição social residual, o empréstimo compulsório, o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, e o Imposto Residual. Esses 4 só poderão ser criados e majorados por meio de lei complementar. E os outros poderão ser por meio de lei ordinária. Então, diga aí para mim, a contribuição de melhoria precisa de lei complementar? Não. A contribuição de melhoria poderá ser instituída por meio de lei ordinária. E agora, a terceira grande informação sobre a contribuição de melhoria é saber quando é que ela será criada. Toda vez que houver, veja, uma obra pública com valorização
imobiliária. Por favor, queridos, para que seja cobrada a contribuição de melhoria, deve existir necessariamente a obra pública com valorização imobiliária. Não basta termos apenas a obra pública. Tem que existir a obra pública com valorização imobiliária. Vá pelo nome, a contribuição é de melhoria e não de pioria. Então, essas são as 3 informações mais importantes sobre a contribuição de melhoria. Agora, tem uma outra informação que me preocupa também, que pode aparecer em nossa prova sobre a contribuição de melhoria. É que quando ela for criada, ela deverá necessariamente respeitar 2 limites. Quais sejam? O chamado limite global ou total e o limite individual. O que vem a ser esse limite total, Josi? O limite total é o quanto foi gasto efetivamente com a obra. E o limite individual é o quanto valorizou para cada contribuinte. Então, veja só, quando for criada a contribuição de melhoria, eu tenho que observar esses 2 limites. O limite total, o quanto foi gasto efetivamente com a obra, e o limite individual, o quanto valorizou para cada contribuinte. Por quê? Porque não pode ser cobrado mais contribuição de melhoria do que o quanto foi gasto com a obra, sob pena de termos aqui um enriquecimento ilícito, certo? Sabag é contigo, meu querido. Legal, Josi, excelente. Você sabe, Josi, que fica ótimo porque você está aí na Constituição, né? Eu vou lá para o CTN e, como eu disse, assim o nosso aluno acaba trabalhando com essas 2 armas na prova, né? As 4 questões, elas podem vir sobre a Constituição, sobre o CTN e ter a mescla, né? Então, essa aposta é ótima para os nossos alunos. Você sabe, Josi, que tem aquele artigo 96 do CTN que traz a expressão legislação tributária, né? E o nosso aluno tem que saber. Então, vamos lá, meus amigos, prestem atenção. O que é legislação tributária? Você tem um artigo no CTN que trata dessa expressão entre aspas, imagina, legislação tributária entre aspas, e ele vem e detalha o que é. Eu lhes apresento o 96 do CTN. 96, tá? Talvez nem seja necessária uma leitura. Você pode aguardar comigo. Sabe o que está ali? Legislação tributária. Incluiria leis, tratados e convenções, decretos e normas complementares. Então eu vou de novo, porque o teste viria nessa direção, ou seja, pedindo o que tem no pacote aqui da legislação tributária. Vamos lá? Leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Tudo bem? Então você conseguiu decorar comigo? Isso é legislação tributária. Agora, olhando para esse pacote aqui, você vai visualizar verdadeiramente as chamadas fontes do direito tributário. Fontes, tá joia? As 3 primeiras palavrinhas seriam as fontes ditas principais. A última palavrinha seriam as fontes ditas secundárias. Então vamos organizar. O que seria a fonte principal? Repita aí conosco, porque eu já disse. Vamos lá. Fonte principal: leis, tratados e convenções e os decretos. E as tais normas complementares? São fontes secundárias, porque elas servem para, digamos, complementar as fontes principais. Tudo bem? As 3 fontes principais. Legal. Agora, a minha preocupação é com essa expressão normas complementares. Porque, de repente, cai lá na prova, você vai olhar para a norma complementar e vai achar que pode ter a ver com lei complementar. E nós estamos aqui para dizer que não tem nada a ver. Leis seria aquele primeiro nominho lá, leis. Quer dizer, incluindo todo tipo de lei, inclusive a lei complementar. Você entendeu? Seria uma fonte formal principal. Norma complementar não tem nada a ver com lei complementar. Fechou. Agora, há um artigo no CTN que vai nos dar o pacote das normas complementares.
é o famoso artigo 100. Olha que número fácil, ó. 100, para você guardar. Você vai abrir o artigo 100, pode me acompanhar aí. Ali nós temos 4 incisos, que são as 4 coisas que podem ganhar o nome de norma complementar. Tá bem? Então eu vou falar para você. Primeiro exemplo de norma complementar. Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Atos normativos, para você decorar. Ah, sabe, mas o que é ato normativo? Pense numa IN, instrução normativa, numa portaria, numa circular. Isso é norma complementar, beleza? Então, primeiro tipinho. Segundo tipinho de norma complementar. Decisões administrativas com eficácia normativa. São aquelas decisões que viram precedentes normativos, decisões dos tribunais administrativos. Beleza? Então, decisão de um tribunal administrativo que vira precedente, aquilo ali é uma norma complementar. Beleza? Terceiro tipo. Os usos e costumes do fisco. Eu estou falando usos e costumes, mas no código está escrito de um modo mais bonito. As práticas reiteradamente adotadas pelo fisco. Dá na mesma. Tá? Usos e costumes do fisco. Quer dizer, o costume adotado pelo fisco é uma norma complementar. Não é costume do contribuinte, não, hein? Costume do contribuinte não pode ser norma complementar. Beleza? É costume do fisco. E quarto, os convênios celebrados por União, Estado, Município e DF. Beleza? Para a banca, você não conseguiria decorar. Vamos dar uma lição neles. Você tem comigo aqui agora os 4 tipos de normas complementares no nosso sistema. Beleza? Decorou o artigo 100? Agora é o seguinte. Se você chegou ao artigo 100, dê um pulo no 103. Aí, Josi, o aluno fala assim pra gente. Ah, professor, mas desse jeito eu vou acabar decorando o código todo. A gente vai enganando você, daqui a pouco você decorou o código todo. Né? O 103 do CTN mostra o seguinte. Quando as normas complementares vão entrar em vigor, aí é em determinada data. Aí também é decoreba e você tem que decorar aqui agora. Tá? Então vamos lá? Ó, quando que as normas complementares entram em vigor? Então vamos lá. Os atos normativos, aquele inciso primeiro do artigo 100, vão entrar em vigor na data da publicação. Decore. É o que eu costumo falar, viu, Jô? Nem precisa entender aqui. Decorou. Na data da publicação. E é super legal acertar teste sem entender. Não é? Você acerta sem entender. Na data da publicação. Pronto. As decisões com eficácia normativa, 30 dias após a publicação. 30 dias. Eles vão botar 20 dias, 15 dias, 10 dias. Tá? 30 dias após a publicação. Você está decorando aí. Usos e costumes não tem uma data. Então, agora eu já vou para o último inciso do artigo 103, que trata de convênios. Aí está ali, ó, na data neles prevista. Na data neles prevista. Então, um convênio entra em vigor na data que tiver prevista nele. Pronto. Então, Josi, fizemos essa aposta agora com os alunos. Olha, eles aprenderam norma complementar, aprenderam o que é legislação tributária e sabem quando essas normas complementares vão entrar em vigor. Vamos fazendo essas apostas e acreditando, né, Josi? Vai dar tudo certo para eles, não é? Com você. A menor dúvida, Sabag, com essas suas dicas aí, estamos fechando aqui realmente esse nosso direito tributário. Então, Deus está olhando por nós e vai colocar lá no domingo essas questões de brinde para nós, digamos assim. Vamos agora falar um pouquinho sobre o empréstimo compulsório. É uma espécie tributária, tem aparecido sempre as espécies tributárias em nossa prova e faz tempo que não cai sobre o empréstimo compulsório. Na verdade, que eu me lembre, quando caiu sobre o empréstimo compulsório, justamente teve que ser anulado. E olha que não é muito comum anularem uma questão em direito tributário. Por que, Josi, a banca não gosta de anular? Não, é que em primeira fase as questões são muito bem feitas, então não tem por que a banca anular. Mas dessa vez anulou, e sabe por quê? Não é nem porque tinha problema, não. É porque, na verdade, veio repetida de outros exames, então tiveram que anular. Então, por isso, eu acredito que pode aparecer, sim, sobre empréstimo compulsório na nossa prova. O que temos que saber? Vamos lá.
3 informações importantíssimas sobre o empréstimo compulsório. A primeira, quem é que tem o poder de criar o empréstimo compulsório? Apenas a União. Trata-se de uma competência privativa da União. Somente a União e mais ninguém poderá criar o empréstimo compulsório. Segunda informação, o empréstimo compulsório será criado por meio de lei ordinária ou por meio de lei complementar? Você já sabe. E agora eu juro que é a última vez que vou falar. Toda vez que alguém te perguntar quais são os tributos que precisam de lei complementar, você diga aí, com toda a vontade que você está para passar nessa prova de domingo, diga para mim, SEGI. SEGI significa o quê? Os tributos que só podem ser criados por lei complementar são eles: a contribuição social residual, o empréstimo compulsório, o IGF e o imposto residual. Então, o empréstimo compulsório, como está dentro do SEGI, ele precisa sim de lei complementar. E agora a terceira e última informação importante sobre o empréstimo compulsório. Quando? Quando que a União poderá criar o empréstimo compulsório? Na verdade, são apenas 3 circunstâncias que permitem à União criar o empréstimo compulsório. A primeira, em caso de guerra externa ou sua iminência. A segunda, em caso de calamidade pública. A terceira e última é para investimento público de caráter urgente e relevância nacional. Então, a União só poderá criar o empréstimo compulsório nessas 3 hipóteses: em caso de guerra externa ou sua iminência, em caso de calamidade pública e para investimento público de caráter urgente e relevância nacional. Agora, cuidado! Cuidado, por quê? Porque você sabe que, via de regra, toda vez que um tributo for instituído ou majorado, esses tributos deverão respeitar a anterioridade do exercício e a anterioridade nonagesimal, como eu disse lá no começo da nossa aula. E isso significa dizer que se o tributo for instituído hoje, ele só pode, via de regra, ser cobrado lá no próximo exercício e desde que transcorridos mais de 90 dias, contados da data da publicação da lei que instituir ou majorar. Falei para vocês que o empréstimo compulsório, guerra e calamidade pública não precisarão respeitar esses princípios da anterioridade do exercício e nem a anterioridade nonagesimal. Dada a gravidade para sua instituição, temos também a urgência de cobrá-los. Mas cuidado, não é qualquer empréstimo compulsório que poderá ser cobrado imediatamente. Não, meus queridos. Apenas o empréstimo compulsório, guerra ou calamidade pública é que serão cobrados imediatamente. O terceiro empréstimo compulsório é aquele de investimento público. Por mais que a prova grite e diga de caráter urgente e relevância nacional, esse vai seguir a regra, qual seja, só poderá ser cobrado no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou esse empréstimo compulsório, ok? Então, muito cuidado com isso. Sabag, vai para mais uma dica aí? Excelente, Josi. Ótimo, vamos que vamos, então. Tratar de um tema que também pode estar lá na prova, vamos torcer, que é o tema da interpretação da legislação tributária e da integração da legislação tributária. Basicamente, para o nosso aluno se organizar e de repente estar com o código, eu vou tratar de 2 artigos, tá? O 111, não é? E o 108, tá joia? E você vai ver o casamento do 111 com o 108. Eles podem ser cobrados um separadinho do outro, mas podem ser cobrados também numa interpretação conjunta. Então, eu vou ajudá-los agora. É assim, o 111 trabalha com interpretação literal no direito tributário. E ali nós temos 3 incisos.
Então, a FGV pode vir e pedir a decoreba dos 3 incisos, perguntando assim, ó, qual a situação na qual cabe a interpretação literal, né? Aí você vai agora fechar comigo esse ponto e vai dar tudo certo. Ou ainda pode perguntar, qual é a alternativa que não cabe, na qual não cabe interpretação literal? Como são 3 incisos, eles podem copiar os incisos, né? Alternativa A, alternativa B, alternativa C, e deixa lá uma alternativa maluca, que seria aquela que você deve assinalar. Enfim, vamos decorar agora e já fechar esse ponto. Sabe quais são os casos de interpretação literal no direito tributário? Primeiro, suspensão e exclusão do crédito tributário. Então, eu disse suspensão e exclusão do crédito tributário. Eu não falei extinção. É aí que está a pegadinha. Eu falei suspensão e exclusão do crédito tributário, tá bem? É claro que você não pode perder de vista. As causas de suspensão estão no 151 do CTN, por exemplo, um parcelamento, né, uma moratória. Então, isso aí a gente interpreta literalmente. Agora, e as causas de exclusão? Aqui dá para a gente decorar todas facilmente, porque são só 2. Isenção e anistia. Então, como se interpreta uma lei de isenção? Literalmente. Como se interpreta uma lei de anistia? Literalmente. Tá joia? Beleza. Inciso 2º. Outorga de isenção. Como você pôde perceber, aqui o legislador ele foi repetitivo, né? Porque ele já tinha mencionado exclusão do crédito tributário no inciso 1º, que inclui isenção. Aí ele vem no inciso 2º e falou outorga de isenção. É aquilo, não vamos polemizar, vamos decorar e vai dar tudo certo. Então, repetindo, inciso 1º, suspensão e exclusão do crédito. Inciso 2º, outorga de isenção. Inciso 3º e último, dispensa do cumprimento de obrigação acessória. O que a banca faz com maldade, tentando nos pegar, vai transformar a obrigação acessória em principal. Não, é dispensa do cumprimento de obrigação acessória. Fechou. Agora vamos falar mais uma vez para decorar para sempre, né? Quais são as 3 hipóteses de interpretação literal? Vamos lá? Pode falar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, onde estiver, tá? Vamos lá. Suspensão e exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigação acessória. Beleza? Ótimo. Agora é o seguinte. Onde cabe interpretação literal, não caberão os métodos de integração da legislação tributária. Tá? Parece difícil, mas não é. Onde estão os métodos de integração? Estão no 108. Por isso que é o casamento lá. Então, você pode guardar assim. Onde cabe 111, não cabe o 108. De novo, onde cabe o 111, não cabe o 108. Aí você vai falar, mas professor, eu preciso saber o 108? Recomenda-se, senão você não vai fechar esse casamento. O que é o 108? Ali nós temos os 4 métodos de integração da legislação tributária, que devem ser aplicados pelo intérprete numa escala sucessiva. Então, diante de uma lacuna, o intérprete vai usar o primeiro método, se não deu certo, passa para o segundo, se não deu certo, passa para o terceiro, se não deu certo, passa para o quarto. Então, a FGV, ela pode pedir os 4, mas geralmente não pede só os 4 métodos, pede a ordem, porque você tem que saber a ordem. Então, vamos juntos, ó. Quais são os métodos de integração da legislação tributária? Número 1, analogia. Não deu certo? Passa para o segundo. Princípio geral do direito tributário. Não deu certo? Passa para o terceiro. Princípio geral do direito público. Não deu certo? Passa para o último. Equidade. Então você notou, não basta decorar os 4, você tem que saber a ordem. Analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e a equidade.
Vou lhe mostrar onde que vem a pegadinha. A pegadinha geralmente vem nesses princípios gerais, que eles vão trocar um pelo outro. Aí o que eu vou fazer para ajudá-los? Primeiro vem o princípio geral da nossa casa, que é o direito tributário. Depois você abre para o direito público. Você está me entendendo? Então qual é a sequência? Vamos lá? Analogia, aí a nossa casa. Princípio geral do direito tributário. Aí não deu certo, abriu, princípio geral do direito público. Aí, por fim, equidade. Bom, estou feliz porque você decorou o 108. Estou também feliz porque você decorou o 111. Mas qual que era a frase lá do casamento? Onde cabe o 111, não cabe o 108. Então, aonde eu quero chegar? Nas hipóteses de interpretação literal, você nunca vai aplicar um método de integração. Você não pode aplicar, por exemplo, analogia. Então é aí que está a questão. Se eu estou diante de uma lei de exclusão do crédito tributário, uma lei de isenção, estou olhando para a lei de isenção. Isenção não avoca uma interpretação literal? Sim. Eu posso trabalhar com recurso integrativo aqui, uma analogia? Não, porque a analogia está no 108, aliás, é o primeiro método. Então, onde cabe o 111, não cabe o 108. Ô Josi, nós estamos ali trabalhando, então, com o nosso aluno, com a matéria legislação tributária, interpretação e integração, né? Eu acho que é uma ótima aposta aí para a prova, não é mesmo? E vamos, então, torcer. O nosso aluno deve estar super atento e eles devem também estar aí com dúvidas que podem tentar tirar a dúvida conosco, né, Josi? Mandando pelo aplicativo, não é? Então, vamos deixar isso claro para eles. Eu recebi aqui um recadinho agora, Josi, que é a hora do intervalo. Será que vai ter lanche aqui para nós, café, bolacha? O que será que o Sérgio vai dar para nós, né? Passo aí para você. É isso aí, meu querido. Então, 10 minutinhos para você descansar um pouquinho e depois volte conosco, porque no segundo bloco, muito e muito mais dicas para vocês. Beijo e até daqui a pouquinho. Lu,